E aí, vamos continuar a nossa leitura, capítulo 12, tratamento. Ninguém tem uma mensagem pessoal. Não há tal coisa como um mensageiro de Deus. Deus é o próprio mensageiro de si mesmo, e ele aparece à consciência humana como demonstração. Há uma abundância e perfeição à espera de cada um. Nós estamos aqui como a presença de Deus, cumprindo o destino de Deus. Toda pessoa é uma individualização do infinito de Deus. Ninguém pode estar sem oportunidade. Uma das grandes lições a este respeito é encontrada na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 19. Elias, o profeta, só não foi morto porque fugiu e se escondeu em uma caverna. O desespero da situação parece sobrecarregar Elias. Aqui, ele é o único profeta de Deus abandonado. Seu povo desistiu do pacto e derrubou os altares. Para Elias, certamente, não parecia haver nenhuma oportunidade deixada a ele, exceto morrer. Mas ao se voltar para Deus, quais foram as instruções? Vai, volta pelo teu caminho. Eu deixei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Assim é com cada um de nós. Nunca há uma falta de oportunidade. Quando ela é vista como uma oportunidade de Deus de apresentar-se aos 7.000 que ele salvou para si mesmo. Então, não há necessidade de inveja, ciúme, rivalidade ou competição, porque há um bem infinito que Deus tem guardado para si mesmo. Nós aprendemos a deixar Deus, a mente, assumir responsabilidades. À medida que aprendemos a ouvir a pequena voz silenciosa, nós também seremos conduzidos aonde o trabalho reconhecimento e compensação devem ser encontrados. Cultive a consciência da presença de Deus em todo momento. Até que você comece a ver Deus em todas as formas e em todos os lugares, você estará vendo alguma coisa além de Deus. O homem que eu vejo é o homem que eu sou. O universo retorna para nós os nossos conceitos como nós os expressamos. Enquanto vemos o erro como uma condição exteriorizada, nós lutamos contra ele. Mas quando o vemos como uma ilusão, nós nos libertamos dele e ele desaparece. Não obstante, quem lhe peça ajuda ou qual a natureza do pedido, a primeira coisa para você se lembrar é de que a sua percepção nada tem a fazer como uma pessoa.
com uma pessoa, lugar ou coisa lá fora. Mas você está sendo tentado a aceitar uma pessoa ou condição à parte de Deus. Quando um pedido de ajuda vem, imediatamente reconheça que você está sendo tentado a aceitar uma individualidade à parte de Deus, ou uma condição não semelhante ao bem. Então você precisa agora trabalhar com você mesmo. Você precisa perceber que a cena humana inteira, você e o paciente, bem ou mal, é o sentido finito da realidade. Você não está sendo chamado para separar trilhos, embora eles pareçam juntos. Você não está sendo chamado para erguer o céu acima da montanha, embora o céu pareça estar assentado sobre a montanha. Você percebe que pecado, doença, falta e até mesmo a morte é uma miragem. E nenhuma miragem já molhou as areias secas do deserto. Não peça ao paciente qualquer coisa com a finalidade de ajuda para curá-lo. O paciente é a mesma presença de Deus todo o tempo, e quando reconhecemos que estamos sendo iludidos com a doença ou o pecado, que não estamos tentando curar alguém ou salvar alguém, então, desde o primeiro momento, estamos reconhecendo que há apenas a presença de Deus e que o que está chegando para nós como sugestão é somente ilusão. Você derrota sua própria realização. Se você for para fora de sua própria consciência buscar por ajuda. Você pode recomendar qualquer livro, panfleto, palestra ou outra leitura para obter inspiração ou para o conhecimento da verdade. Mas nunca afirme que qualquer um desses, o paciente, ajudará na cura. Nunca desencoraje ou induza alguém a participar ou se filiar a uma igreja. Cada um deve trabalhar a sua própria salvação no ponto de consciência onde ele se encontra. Seu trabalho de cura é feito dentro de seu próprio ser e não depende do que o paciente faça ou pense. Seja livre em transmitir a verdade para aqueles que anseiam por ela e que são capazes de ouvir. Nunca permita discussão ou argumento. Nunca tente convencer. Se o amigo, o buscador ou o paciente não puderem ouvir e aceitar, pare imediatamente. Isso não significa que não possamos responder perguntas. Estamos ansiosos para fazer isso. Mas a pessoa não argumentará, nem discutirá ou tentará convencer. Da mesma maneira que a receptividade é a sua maior qualidade, assim deverá ser com esses que vêm até você. Quanto de tratamento você deve fazer em qualquer caso? Quando você sentir dentro de você que o trabalho é feito, você não será capaz de fazer mais. E você se levantará em seu tratamento. Seja guiado pelos seus sentimentos interiores.
Se você está mantendo sua consciência clara, muitas vezes você não dará nenhum tratamento adicional além de tranquilizar o paciente, que vai ajudá-lo imediatamente. Você intuitivamente saberá se há qualquer coisa a mais necessária para ser feita. Nunca prometa ajuda para depois ou para qualquer outro momento específico, mas sempre imediatamente. O eu de você é uma ajuda presente em qualquer situação. Mesmo se você não puder parar para fazer algo mais, você poderá saber imediatamente que não há cura para ser feita. Tudo é. Eu sou. Nada no futuro pode ser realizado. A cura não é algo que você irá fazer. A cura é a realização da perfeição agora. A sensação de Deus dentro de você. O pedido de ajuda nunca está sobre a pessoa, você, mas no eu que eu sou, que é igualmente o eu do assim chamado paciente. Esse eu está sempre com ele da mesma maneira que eu estou com você. E você pode confiar que o eu do próprio ser dele é o único, universal eu que eu sou. A oração não é o que vai do indivíduo para Deus, mas o que vem de Deus, o universal, para a consciência individual. A oração é a palavra de Deus que vem até você em silêncio. Todo o pensamento humano que você pode ter não ajudará ninguém neste mundo, nem vai prejudicar ninguém. Qual é o relacionamento entre praticista, paciente e Deus? A menos que tenhamos uma compreensão clara disso, teremos dificuldades com as curas e com o nosso trabalho com as pessoas. Nada vai do praticista para Deus, ou do praticista para o paciente. Deus, praticista e paciente são todos um. Se assim não fosse, não haveria mediação, intercessão, um finito e o infinito. Há um Deus. Sempre que somos tentados a pensar que somos algo menos do que Deus, insultamos Deus. A única coisa que acontece em um tratamento é a percepção do praticista de que tudo o que existe é Deus. Há somente o poder de Deus. Deus está aparecendo como praticista e paciente. Mas sempre há somente um, e este um é Deus. Até que os três se tornem um, o tratamento não está completo. Havendo um sentido de dualidade, o tratamento não estará completo. Tratamento é uma percepção do todo de Deus, totalidade. Não pode haver muitos, mas um, único que aparece como muitos. Temos a crença em Deus e você, dois. Quando compreendemos mal este princípio, eu sou vida, alma. Meu corpo é sua manifestação ou expressão. Mas ainda sempre um como madeira e mesa inseparáveis e indivisíveis. Sem madeira não haveria nenhuma mesa.
A única razão para qualquer tratamento é uma convicção na dualidade. Nós nos voltamos interiormente para restabelecer o nosso sentido de unidade. Aceitamos a crença que eu e o Pai somos dois. Temos que voltar à percepção da unidade. Se por qualquer razão eu pareço estar separado de meu bem, saúde, harmonia, riqueza, a cura está em nos voltarmos para o princípio de unidade. A razão de se perder o nosso senso de unidade é devido ao sentimento universal de mesmerismo, mente carnal. Todas as formas de vida diariamente apresentam imagens boas e más. Jornais, gravuras, filmes, etc. Toda essa sugestão parece estabelecer em nós um sentido de separação, discórdia, falta. Restabeleça o sentido de unidade. Isso é tudo o que há acerca da meditação ou tratamento. Você não terá êxito enquanto estiver vivendo uma existência dual. Não procure um poder fora de você. Não aceite a crença que há um poder mau ou um poder bom que possa agir em você ou em seus negócios. Você é a lei, o princípio do seu ser e corpo. No momento em que você percebe essa unidade, você tem um infinito fluindo através de você. Nenhum poder fora de você irá agir em seus negócios, trabalho ou demonstração. Não há poder que encontrará uma casa para você morar, ou um trabalho para você preencher. Você mesmo é a lei. Mas essa lei só é lei se você percebê-la dentro do seu ser. Isto é, quando você começar a sentir sua unidade com Deus. Como ser humano, você não é a lei. Porque se fosse, qualquer outro ser humano no mundo seria também. E então não haveria discórdia. Se como seres humanos for um com a lei, não haveria guerras na Terra. Mas ao contrário, por criarmos essa crença em individualidade, atraímos os erros com ela. Tratamento é realização, oração, comunhão. Quando a percepção acontece internamente, os quadros exteriores mudam totalmente. Todas as afirmações são desperdícios, a menos que elas acompanhem a percepção da verdade. Você não precisa nomear a doença ou a pessoa. Você não necessita falar para Deus se a demonstração é física, moral ou financeira. Você não tem que expressar qualquer coisa. Tudo que você tem a fazer é apenas ser. Entre no lugar secreto do Altíssimo, sua própria consciência, e perceba novamente sua unidade com Deus, até que um sentimento receptivo venha a você. Na meditação, a experiência de cada um é diferente. É por isso que precisamos de meditação. Não conte até mesmo ao seu melhor amigo sobre as suas alegrias na meditação. É seu segredo, o seu relacionamento com Deus, o relacionamento mais sagrado no mundo.
e não deve ser compartilhado com ninguém. É só seu este relacionamento e ninguém pode realmente responder a ele. Na verdade, o que abençoa um, abençoa todos. Mas este estado de consciência e dois não estão no mesmo nível de demonstração. Deixe os frutos serem vistos. Não fale acerca disso. Ninguém sai por aí dizendo que ele é um milionário ou que ele é alegre e feliz. Ele pode ser visto em sua caminhada, sua atitude, suas roupas. Assim, abster-se de expressar suas experiências é sabedoria. A unidade aparece para nós como harmonia. É a vida universal, a única mente, a qual se individualiza como você e como eu. Na dualidade, temos saúde e doença, abundância e falta, vida e morte. Enquanto houver dualidade, você não evitará esses opostos. Apenas na compreensão de que você compartilha com Deus todas as riquezas celestes, você pode conhecer a abundância. O todo de tudo, o infinito de Deus, aparece como você. Se ela, a verdade, se manifestasse somente como eu, encontraria uma saída e sairia de mim. Portanto, a verdade aparece como eu, como você. Então, quando dizemos o reino de Deus está dentro de vós, entendemos que ele quer dizer o reino está aparecendo como você. Caso contrário, o infinito bem de Deus poderia ser finito. Seria egoísta se simplesmente levássemos para casa estes ensinamentos, para os nossos próprios propósitos. Nada disto se destina a aumentar a qualidade de verdade que você sabe, mas tudo isso se destina à verdade se revelando mais de Deus para o mundo. Não há limite para o que podemos fazer na percepção de nossa união com Deus. Eu, de mim mesmo, não posso fazer nada. Mas no momento em que a demanda é feita sobre mim, e eu percebo que eu sou, o limite desaparece. Com todo o bem humano que podemos expressar, ainda seremos escravos. Independentemente do quanto de saúde física ou riqueza que possamos ter, ainda seremos escravos de leis físicas e econômicas até o momento em que fazemos a transição do sentido físico à consciência espiritual. No mundo econômico e físico, estamos lutando contra a crença de que estamos ficando velhos. E assim, tornamos a idade um grande problema. Nós não superaremos isso até que percebamos nossa identidade espiritual. Deve haver uma transição do sentido material de existência para a existência espiritual. Essa é a aspiração e o objetivo de todo o estudo espiritual. A razão de muitos profetas espirituais e homens santos terminarem na pobreza ou na doença é que eles sempre consideraram que havia um Deus e eles olhavam Deus para algo em vez de perceber eu sou. Se a vida é autossustentada, então por que nos preocupamos, duvidamos ou tememos essa vida? Eu sou vida eterna.
não há nenhum erro, exceto a crença na separação de Deus. O erro, a separação de Deus, é o único Satanás. É charlatanismo mental tornar a doença uma realidade. É se prender a algo visto e sentido, e então tentar curar através da mente. Science and Health. O lugar de Mary Baker Eddy na história está baseado na revelação da natureza do erro, ilusão, hipnotismo e mesmerismo. Então não temos que lutar contra ele, apenas conhecê-lo como miragem e esquecê-lo. Trate a crença em doença como você trataria o pecado, com rejeição súbita. Miragem é a sua crença de que o que aparece a você é outra coisa diferente de Deus. Tudo o que for aparecendo só pode ser Deus, a própria realidade aparecendo. A ilusão está na má interpretação do que está lá fora. Devemos lembrar que a ilusão não está lá fora, mas somente no equívoco da própria realidade. Só quando assim constatarmos, começaremos a ver que não há nada e ninguém para ser curado, salvo ou melhorado. Eu existo como a consciência, e, portanto, nada vem para mim, exceto como consciência, e tudo que está dentro da minha consciência é bom, e eu não serei convencido de que é mal. Não há tal coisa como erro pessoal. Não tenho direito de condenar ou ser condenado. Qualquer sentido de erro é sempre uma crença universal que está me submetendo. Tudo o que é crença universal pode ser superado ou jogado fora. Saiba que você não pode ser usado como um caminho ou canal de expressão para essas crenças universais, porque só Deus, o bem, aparece como você. Isto é verdade para qualquer tentação de forma, que é uma reivindicação universal. Deus aparecendo como cada um de nós. Estamos apenas sendo usados como alvos ou vítimas. Devemos superar a crença ou a ilusão de que há algo de natureza oposta a Deus. Devemos perceber nossa união com Deus desde o momento em que despertamos de manhã. Qualquer coisa no mundo pode se tornar um veneno ou um dano, que é o caminho da crença humana. Dualismo é uma coisa muito maravilhosa para o sentido humano. Estamos quebrando a dualidade. Sabemos que Deus é o único poder. Não há poderes menores. Não há nenhuma substância além de Deus. Não há nenhum ser à parte de Deus. Há um único, e todo o ser está incluído na ideia infinita de Deus. Dualidade é o único Satanás que nós temos. Eu sou o Senhor e não há outro. Não há outro Deus além de mim. Isaías capítulo 45, versículo 5. O hindu Om e o bíblico Amém originalmente significavam eu sou. A própria pronúncia deveria ter poder de cura. Eu já sou. Para onde fugirei da tua presença? Quando o eu sou se expressa a nós, a individualidade humana desaparece. Não é ela que é Deus, e portanto não deve ser exaltada. O futuro é a dualidade.
e, portanto, é o diabo. Qualquer afirmação ou negação, escrita ou falada, que tem por objeto corrigir, melhorar, curar ou obter algo, é apenas um desperdício de tempo. Todo argumento será uma lembrança daquela verdade eterna que é agora. Exatamente onde o desejo está, a manifestação deve estar. Vamos agora realizar a ideia de saúde espiritual, de alegria e paz espiritual. Vamos parar de descansar no sentido humano de bem, nos meios humanos de bem. Se nós não fizermos a transição para o sentido mais valioso, espiritual, de vida e saúde, o trabalho de cura não pode assumir seu sentido mais elevado. A cura de condições físicas não é diferente do que quando feita metafisicamente, a menos que seja obtida através da percepção da natureza espiritual de vida. Mente, corpo, harmonia, saúde e domínio. A sensação física ou mental de domínio não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é a realização de um sentido espiritual da existência. E não podemos ficar satisfeitos com nada menos. Chegou a hora de fazer a transição da cura de discórdias físicas para a realização da harmonia espiritual de ser, para o sentido espiritual de suprimento, para o sentido espiritual de alegria, paz e domínio. A alegria do espírito é completamente diferente da alegria no sentido humano da palavra. Sucesso, espiritualmente compreendido, é uma aquisição de coisas completamente diferentes de dinheiro ou fama. O sentido espiritual de saúde é algo distante de um coração que bate a uma taxa normal de velocidade. A vida eterna não é encontrada no reino físico. Nenhuma provisão infinita é encontrada no reino físico. Nem o sentido contínuo de alegria, paz ou domínio. Então, até que nos elevemos acima deste sentido físico de existência, não poderemos encontrar o bem eterno ou imortal que estamos buscando. No mundo onde melhoria humana é a regra e a meta, há também o sentido de saúde e doença, riqueza e pobreza. Os opostos, em outras palavras. E a pessoa pode ter hoje um e outro amanhã. Enquanto na consciência espiritual da existência há somente a continuidade do bem. As curas não deveriam ser agora uma questão de poder mental, de luta mental, de esforço mental. Cura deveria ser um assunto de graça com você, um assunto da graça com você. O tempo já passou há muito para você estar lutando por uma cura. Você deve ter chegado a esse estado de consciência em que as curas são realizadas através da graça, através do amor, com apenas um sorriso. Quando você entende que a única mente de vocês governa e controla seus negócios, quando você entende que nada fora de você age sobre você, ou seu suprimento, sua saúde ou seu corpo, que tudo o que está ocorrendo com você está ocorrendo como resultado direto de seu próprio estado de consciência, então você pode começar a corrigir tudo o que está errado em seus negócios,
Da mesma maneira que você pode se tornar uma lei para seus negócios e para todos que vierem a você por ajuda. Você não tem que utilizar argumentos mentais, afirmações, negações. Você tem que cultivar o discernimento espiritual para trazer resultados de harmonia, paz, prosperidade em seus negócios. Da mesma forma, na proporção em que você tem um estado material de consciência, na proporção em que você acredita na matéria como real, nesta proporção esse estado material da consciência age lesivamente e erroneamente sobre seus negócios. Trazer harmonia significa espiritualizar seu pensamento. Há aquele o qual é invisível ao sentido material, mesmo invisível para o intelecto, mas tangível e real para aqueles de visão interior, de consciência espiritual. Chama-se a presença, o espírito interior, e por muitos outros termos. Na verdade, é a realidade do seu ser ou eu interior. Sua função é ir antes de você para tornar os lugares tortos em retos. Ser os verdes pastos e as águas tranquilas de sua existência. Ser os braços eternos, a sombra do Todo-Poderoso. É o que fornece o maná no deserto, que faz brotar água das rochas, que fecha a boca dos leões, que faz com que as chamas ardentes não tenham nenhum poder. É a inteligência do seu ser, que fornece para você e em você a resposta para todos os problemas. Recorra a esta presença interior e você estará eternamente e inteligentemente governado e sustentado apesar das condições humanas. Sem ela, a presença, você é como uma cortiça no oceano levada por toda brisa e toda onda. Com ela, você é a onda sustentada pelo próprio oceano, capacitada por toda a energia do mar da vida. Sem ela, você é a vítima de pessoas e circunstâncias. Com ela, você é o capitão de sua própria alma e mestre de seu destino. O sentido material nunca irá revelar a harmonia permanente de ser. A intuição é a faculdade espiritual, é a qualidade espiritual. Nós desenvolvemos este sentido espiritual à medida que aprendemos a despir o velho homem que julga pela aparência e obter o novo homem que intuitivamente percebe a realidade por trás da máscara da personalidade. Aqueles que ainda não conhecem o eu interior usam a máscara de autoproteção, autoimportância, autodefesa, somente até que eles aprendam que Deus é o seu ser real, então não necessitam de ajudas artificiais. Homens roubam porque eles não sabem que eles incorporam o seu próprio bem. Eles carregam Bíblias com revestimento de aço porque eles não sabem que a palavra é a sua proteção suficiente. Eles protegem a própria palavra com chapas de aço. Isto é trágico. E às vezes nós também tentamos nos proteger com palavras e declarações, ao invés de saber que a própria palavra em silêncio é a nossa verdadeira vida. Esse é o final do capítulo 12, pessoal. Até o próximo capítulo, ok? Um abraço, até mais.